Olá, amigo, tudo bem? Prazer revê-lo, como é que está? Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Poxa, é uma honra muito grande estar aqui junto com você. Mais uma vez, né, Antônio? Anos e anos atrás e agora estamos aqui juntos. Que legal. E para poder divulgar também o trabalho que você está desencadeando aí para a nossa sociedade. Que bom, fico feliz que você como aluno já está tão autoconfiante para falar bastante, né, de você. Nós vamos conversar bastante aqui. Você vai nos dar conselhos, você é muito bacana, tenho certeza. Você é uma pessoa de sucesso e pode nos ensinar bastante. Olha, obrigado, Antônio. Você sabe que você nos orientou alguns anos atrás os nossos primeiros passos na oratória, nossos primeiros passos de como enfrentar o público, como saber como lidar com situações um pouco delicadas, mas estamos aqui hoje para tentar agora retribuir tudo que você fez por nós. Que bom, vamos lá então. Quem é essa pessoa que está aqui comigo? É o Amir Abu El-Haj, é médico, cirurgião plástico, muito conhecido, famoso, um excelente ser humano. Primeira coisa, um ser humano. O Amir é uma pessoa fantástica. Mas Amir, fala um pouquinho da tua experiência, da tua formação. Bom, Antônio, eu comecei muito jovem. Eu entrei com 16 anos na faculdade de medicina. Depois que eu me formei, já com 21 anos, eu fiz algumas especializações. Eu fiz 3 anos da minha especialização em cirurgia geral. Eu fiz mais 2 anos da minha vida em Londres, na Inglaterra, sobre cirurgia cardíaca. Por isso que eu faço parte do Colégio Real Britânico de Cirurgiões, que nós falamos Royal College of Surgeons of England. E depois eu retornei ao Brasil e fiz mais 3 anos em cirurgia plástica. Hoje, então, eu sou cirurgião plástico, faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como membro titular dessa mesma sociedade. E hoje nós temos 2 grandes clínicas, uma na querida capital Florianópolis e na cidade de Rio do Sul, que é a capital do Alto Vale do Itajaí. As clínicas se chamam Clínica Atene, e é onde eu atendo juntamente com a minha esposa, que também é médica, que também passou por você. Que bom. E nós estamos hoje com essas 2 potências, com vários colegas cirurgiões, vários colegas ginecologistas, anestesistas, ou seja, são 2 grandes clínicas com o nome de Clínica Atene, atuando na área da medicina. Que ótimo, Amir. E como é que você decidiu ser médico? Como é que foi essa decisão? Antônio, isso veio um filme para nós. Quando eu era criança, me lembro que meu pai, que é um imigrante árabe, ele atuava na área do comércio, mas ele me deu algumas opções. Primeiro, claro, eu fui induzido um pouco pelos meus pais. E desde criança eu não tive muita dificuldade em escolher, mas eu me recordo como se eu tivesse 6 ou 7 anos de idade, muito criança mesmo, e eu já optei naquela fase de ser médico. E na minha mente, médico era aquele que fazia cirurgias. Então eu já cresci sabendo que eu queria ser médico, queria fazer cirurgia. Eu ainda não sabia, obviamente, qual cirurgia. Mas eu nunca tive grandes problemas. Eu decidi desde criança. Quando eu cheguei aos 15 anos para fazer meu vestibular, já estava mais do que a cabeça preparada para isso, já tinha certeza que era medicina. Muita gente, quando olha um sobrenome como o seu, já imagina uma pessoa já muito rica, de muito dinheiro, ter posses já no passado. Você me contou a tua história do teu pai, que eu nunca vou esquecer, mas eu não quero contar essa história. Eu quero que você conte como teu pai chegou no Brasil. O meu pai chegou no Brasil no ano de 58, ou seja, logo depois da formação do Estado de Israel. Desde aquela época ele ouvia falar que o Brasil era o país do futuro, era o país das grandes conquistas e das grandes realizações. E assim ele veio, como muitos e muitos imigrantes da época, para fazer o famoso pé de meia no Brasil. Ele veio sem nenhum dinheiro no bolso, naquela época era como se fossem 200 ou 300 dólares atuais, sem saber falar bom dia em português, sem dominar nada da língua, e começou do zero, começou como um mascate. Para quem não sabe, para quem estiver nos ouvindo, o mascate é aquele que leva uma roupa dentro de uma mala, vendendo de casa em casa no interior. Era isso que era o mascate. Sem falar português? Sem falar absolutamente nada. Então ele simplesmente fez um mini dicionário para ele. Quando alguém falava bom dia, ele olhava, bom dia quer dizer isso, ele já sabia o que responder. Então foi uma vida realmente muito dura, Antônio. São pessoas que hoje servem como exemplo para nós. Então você imagina você num país estranho, sem dominar a língua, a cultura, e sem ter nada no bolso, e começar do zero e poder dar uma vida estruturada para 4 filhos que fizeram a faculdade. E hoje nós devemos tudo, e exemplo, não só tudo do que ganhamos, mas principalmente o exemplo que nós tivemos dos nossos pais. E ele veio para Santa Catarina depois, ele começou em Santos, né? Trabalhar na região. Ele chegou em Santos porque todos os imigrantes chegavam de navio no Porto de Santos, e ele acabou indo primeiramente para o Rio Grande do Sul.
Por lá ele passou por várias cidades, Uruguaiana, Alegrete, Juí, São Borja, e foi. Mas ele parou realmente em Santa Catarina, na cidade de Concórdia, no oeste do estado, e ali ele fez realmente a sua base. Foi onde ele começou, residência fixa, constituiu família e onde montou a sua loja. Ele parou de ser mascate e montou a sua loja e assim ele prosperou. Que ótimo. E por que cirurgião plástico? Tem tantas especialidades e você escolheu cirurgia plástica. Eu sempre cresci pensando nisso. Eu sempre gostei muito do desenho, das formas perfeitas. Gostei sempre muito de história, da cultura antiga. E queira ou não, isso envolve muito a beleza. E eu acredito que na área da cirurgia da medicina, a cirurgia plástica especificamente é aquela que lida com tudo que eu já cresci no meio. Então a cirurgia plástica hoje realmente eu me defino como um ser humano, é onde eu me defino como felicidade fazendo o que eu gosto. Que legal. Eu vim aqui na inauguração da tua clínica. Verdade. Fiquei muito motivado. Em 2002, Antônio. 2002? 2002. Nossa, 2002. 13 anos, amigo. Exatamente. Que bom, né? Que a gente continua aí conversando e amigos. É verdade. Mas eu me lembro que você contou uma experiência tua, porque você estava começando a empreender como um dono de clínica também. Concorda? É verdade. E você contou uma passagem do Maktub. Aqui ficou na minha mente. Eu quero que você compartilhe isso conosco, né? Porque o que significa Maktub e significa na tua vida ainda? Antônio, Maktub é uma palavra árabe que significa está escrito e assim será. O que nós podemos traduzir para o nosso português seria destino. Então, Maktub, está escrito, assim será, significa destino. Desde criança eu ouço essa palavra dos meus pais que me ensinaram realmente o significado disso. Ele dizia que Maktub, durante a nossa vida inteira, nós vamos sempre termos um destino, nascer e morrer. Mas esse trajeto que nós vamos passar pela linha da vida, nós vamos ter algumas épocas que nós vamos poder decidir o nosso destino. E não são muitos, são poucos. Um deles é quando nós decidimos o curso que nós vamos frequentar no vestibular. Porque a hora que você chega e escolhe a medicina ou a carreira do direito, a sua vida vai fazer um leque. Esse é um dos maktubs, é uma das nossas encruzilhadas. Quando nós vamos casar ou não, se você casa ou não casa, a tua vida vai seguir um outro rumo. Se vamos ter filhos ou não, se vamos ter e quantos vamos ter. E outra coisa, onde a cidade que nós vamos morar. Então são pequenos detalhes da nossa vida que nós podemos ter o livre-arbítrio. Porque a hora que nós decidimos o curso da medicina, nós não temos mais para onde fugir, vai ser até o final médico. Né? Então são pequenas áreas que nós podemos decidir. Então era isso que eu aprendi. Eu falei isso há pouco tempo até para o meu filho. Filho, a partir de agora que você decidiu ser médico também, felizmente ele escolheu a nossa carreira, ele não vai ter muita opção. A próxima opção dele é quando ele decidir qual especialidade, se vai casar ou não, se vai ter filho ou não, e a cidade que ele vai escolher para morar. Fora isso, o nosso destino já está traçado, que é nascer, viver e chegar ao final, e esperamos que chegamos todos ao final felizes. Mas nesse destino é como se fosse o curso da água chegando no mar, né? Ele vem de pequenos córregos, ribeirões, de rios. Nesse caminho dá para ir incrementando, ir melhorando. E eu sei que você gosta de ler bastante. Gosto, né? Muito, muito. E qual é a leitura preferida tua que está te ajudando a tornar essa pessoa que você é? Antônio, não sei se é bem por isso, mas os meus pais, por serem de uma área que a gente considera o berço das civilizações, meus pais nasceram em Israel, a antiga Palestina, e em Jerusalém. Então eu sempre cresci querendo saber muito disso. Eu sempre li muito sobre história. A história, não importa a história de que local, mas eu sempre gostei de todas elas. E esse é o assunto que mais me fascina. Você escreveu um livro, é verdade? Verdade. Então, eu trouxe até para você poder ver esse livro que se chama Jerusalém, Cidade da Paz, Minha Viagem, Minha Visão. Esse livro, ele concretizou várias e várias viagens que eu e a Adriana, minha esposa, fizemos à Terra Santa. Embora esse livro tenha esse título chamado Jerusalém, ele é muito mais abrangente. Ele é muito mais abrangente porque nós fomos também para o Mar da Galileia, nós fomos a Petra, no país vizinho que se chama Jordânia, nós fomos ao Egito, que é o berço da civilização antiga, nas pirâmides, e eu transformei isso como um roteiro de viagem, falando do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, que são as 3 religiões monoteístas do mundo, são aquelas que acreditam num só Deus. E isso tudo eu transformei em livro. Então, realmente foram
quase 10 viagens que nós fizemos a essa região. Perfeito. E eu sempre acreditei, Antônio, que de nada vale nós viajarmos, estudarmos e guardar para nós mesmos. Sim. Eu quis simplesmente transformar em livro tudo que eu vi, vivi e aprendi em livro. Que e eu ótimo. espero que quem não possa viajar para esse local, mas que viajem junto conosco nas linhas desse livro. Com certeza isso aqui é uma viagem. Por isso que se chama Minha Viagem, Minha Visão. Jerusalém, Cidade da Paz. Que ótimo. Está esgotado, você está me falando agora. Ele, na verdade, a primeira parte ele já esgotou. Ele foi classificado pela editora como edição de luxo. Por quê? Por 2 motivos, Antônio. O primeiro, pelo requinte do material, todo em capa dura, papel couché, dourado e assim por diante. E o segundo, como a maneira como ele foi concebido. Ele não foi escrito simplesmente sentado atrás de uma escrivaninha. Ele foi escrito depois de múltiplas viagens trazidas para nós como forma de experiência. Então, por isso ele foi classificado como vindo outro aí uma já? edição de luxo. Outro livro? Temos sim, Antônio, um novo livro para o ano que vem. Ele vai ser também sobre essa viagem de roteiro, que nós fizemos também mais de 10 viagens para a região do Egito. E ele já tem o título que se chama Decifrando o Passado, o Egito antes dos faraós. Que ótimo. E o que o leitor vai encontrar? Porque o que acontece? Muita gente pode ver esse título, tentar entender essa tua viagem, pelo menos pelo que você falou para nós até agora, mas o que um leitor vai encontrar aí de lição de vida para ele, para que ele possa aplicar na vida dele? Esse livro ele vai trazer principalmente uma busca da sua espiritualidade. Principalmente isso, Antônio. Então, a pessoa que lê esse livro ele vai ter uma noção melhor do que era Jerusalém, do que era a Terra Santa e qual o significado para cada uma das 3 religiões. Porque todos nós fazemos parte de algumas dessas religiões. Então, esse livro é uma obra para você aumentar ainda mais a sua espiritualidade. Ele não é um livro que tem uma tendência para alguma religião. É simplesmente relato de fatos, relatos históricos. Mesmo que alguém compre ou adquira esse livro, daqui a 50 anos ele sempre vai ser atual. Sempre atual. É um livro que realmente é um livro para a cabeceira da cama, para você ler e aumentar ainda mais a sua espiritualidade. Essa é a ideia. Que ótimo, amigo. O meu sobrenome, Antônio, é Haj. Haj significa peregrino. E o primeiro capítulo fala isso, sobre a busca do peregrino, a viagem do peregrino, que no fundo sou eu. Sim. Então eu estou falando um pouco das minhas viagens e contando também algumas coisas engraçadas que aconteceram durante as viagens. E eu transformo em palavras que realmente é um roteiro enriquecedor para qualquer um. Que ótimo. Eu vou adquiri-lo, né? E você não está adquirindo só, Antônio, uma obra de arte, mas como eu comentei, esse livro ele não veio aqui para trazer lucro para o autor. Não é isso. Então, 100% das vendas desse livro, que já foram esgotadas e estamos fazendo uma nova edição, 100% do lucro da venda desse livro vai ser doada para uma instituição de caridade. Então, quem adquirir esse livro vai estar também ajudando alguém. Então, é um livro que realmente veio para somar. Que ótimo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Um mentor na tua vida, Amir? Aquela pessoa, quando você vai tomar uma decisão, você lembra, poxa, o que essa pessoa faria no meu lugar? Não tenho nem dúvida. A resposta está na ponta da língua. Meu pai. E por que, Amir? E o meu pai, ele tem um exemplo tão forte de vida, Antônio, que você também conheceu, que ele sempre dizia assim, uma frase em árabe, mas ele falava para nós, pobre do homem que não sonha, pobre do homem que não ousa. E essa palavra é meu lema de vida. Então ele sempre falava, é uma pena alguém sonhar, porque todos nós sonhamos, Antônio, todos nós sonhamos, mas poucos põem em prática. E o mundo é de quem põe em prática. Então você tem que sonhar, sim, mas principalmente tem que ter a coragem de ousar. Não precisa ter medo de errar. Você tem que se arrepender de ter feito, mas não de ter deixado de fazer. E era isso que ele falava com essa frase. Pobre do homem que não sonha, pobre do homem que não ousa. Então todos temos que ousar. E como foi ele que me ensinou, nessas horas difíceis de decisões que todos nós temos com família, com profissão e na sociedade, é ele que me veio em mente. O que será que ele faria nessa situação? Lembro da frase, lembro de tudo que ele me ensinou. Ele disse para mim assim, eu só vou te dar 2 coisas, meu filho, que não é patrimônio, não é bem material. A primeira coisa é meu exemplo, e é o que eu pego dele, é o exemplo. E segunda coisa que ele me deu foram asas para voar.
Então eu sempre lido isso como exemplo, e é o que eu falo também para o meu filho. Filho, eu só vou te dar duas coisas, que é o exemplo e asas para voar. Faça o que você quiser, mas com o exemplo dos pais. Que ótimo, maravilha. Deixa eu fazer outra pergunta e última desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista, que é uma pena, que eu gostaria de conversar muito contigo, né? Você é uma pessoa de muito conteúdo. Obrigado. Então. E que conselho você dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que querem empreender, que tenham que tomar decisões importantes nas suas vidas, e que todos têm, né? Todos têm, a todo instante. Que dica você dá? Tanto para um profissional como para um estudante? Que dica? A primeira coisa que eu falo para todos é: você que está escolhendo uma profissão, que é o que vai seguir o teu rumo na vida inteira, a primeira coisa você nunca deve fazer por dinheiro, sempre por amor. O segredo do sucesso é fazer por amor, é fazer com dedicação, é fazer com afinco, é fazer com conhecimento. Porque se você não estudar a fundo aquilo que você quer fazer, você não consegue o sucesso. Nós costumamos dizer que o sucesso é muito fácil de atingir. O difícil é você se manter na crista da onda por muito tempo. E você só se mantém se fizer com amor, com ética, com dedicação e com muito, mas muito trabalho. Então, para isso, nós estudamos o nosso assunto. Para isso que eu procurei você na época. Eu queria saber fazer melhor. E sem você, sem o teu exemplo que eu tive há anos atrás, com certeza, Antônio, hoje eu não seria o que eu sou. Então, muito da nossa vida, muito da nossa conquista também tem a ver com você. Você faz parte da nossa história. Poxa, muito obrigado mesmo. E é verdade. E isso até me deixa emocionado, né? Porque a minha esposa está aqui, está ali atrás da câmera, e sabemos que a gente tem essa importância para você, muito me alegra. Muito obrigado. E é verdade, Antônio, você não precisa ouvir essas palavras, não falo isso para te agradar, eu já falei isso mais de uma vez. Você lá atrás, você pegou nosso início da carreira, embora nós somos preparados para a lição do mundo, mas você fez parte disso, a minha esposa, e hoje é com o maior prazer que eu faço esse depoimento para todos, e acreditem que realmente você faz parte da nossa história, você faz parte do sucesso que nós temos hoje, há mais de 15 anos no mercado, nos mantendo na crista da onda. Nós só damos um empurrão, né? Quem faz a parte é a pessoa que passa pelo nosso treinamento. E você faz muito bem isso. E dá para ver como você se comunica muito bem, né, Amir? Poxa, e a história de vida, não é só a tua comunicação. Eu penso que a história de vida, e aí eu consigo dar valor quando eu me comunico bem, como você está fazendo isso agora. Verdade, obrigado. Quero te agradecer. O professor é bom, o professor é bom. Muito obrigado, Amir. Eu quero te agradecer muito por você ter parado. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, Amir. Muito ocupada. Eu sei que daqui um pouquinho já tem gente entrando nessa sala aqui. Parou a tua vida para nos receber. Então isso eu já sou muito grato mesmo. Eu conversei aqui com o Amir Abu El-Haj, médico, uma pessoa famosa, conhecida, mas principalmente pelo seu coração, que eu penso que, como você disse, faça por amor. Verdade. E diz que o coração é o local onde passa, né? É onde a gente sente as emoções, começa tudo ali, e isso você faz muito bem. E o dinheiro é a consequência, você também falou isso para nós ainda há pouco aqui, né? Nós, porque esse vídeo ele está na internet, né? Você está vendo agora na internet e está para o mundo inteiro. E eu gostei dessa dica. Realmente, às vezes a gente está pensando no dinheiro em primeiro lugar. Mas então, finalizando, muito obrigado, Amir, pelo teu tempo. Você parou aqui para nos ouvir, para falar e contar um pouquinho da tua história. E eu fico muito grato por isso. Espero que você que esteja nos vendo agora e ouvindo, realmente tenha agregado valor à sua vida, porque tudo que eu faço, as pessoas que eu entrevisto, as dicas que eu te dou, é para agregar valor, gerar valor, fazer com que a tua vida melhore ainda mais. Muito obrigado, Amir. Obrigado. Sucesso, mais ainda, né? Não precisa agradecer, eu fiz com o maior prazer. Não precisa agradecer, eu que agradeço a você. Obrigado. Grande abraço, até breve. Tchau.